exigem muito das pessoas. Alguém conceituou o puritanismo de um modo tão pejorativo, que ele diz assim: puritanismo é o medo assombroso de que alguém em algum lugar possa estar feliz. Quer dizer, os puritanos, eles são tão intolerantes com as pessoas que a preocupação deles é que ninguém se divirta. Eles não se divertem e eles não querem que ninguém se divirta. Então os puritanos, eles eram vistos como aqueles tipos de crente que não fuma, não bebe, não sai na noite, não vai para as noitadas, o camarada não se diverte, não joga futebol, não faz nada. Então você crente para quê? É da mesma forma que o mundo olha para a igreja hoje, olha para os evangélicos hoje, as pessoas olhavam para os puritanos, entendeu? Era um tempo marcado por quê? Por um fervor em relação aos direitos individuais, à liberdade sexual. Tudo aflorava. Você vê que o próprio rei Henrique VIII tinha 6 mulheres, né? Fora as amantes que ele tinha. Então a vida promíscua era regra naquela época. E os puritanos, eles eram vistos como pessoas totalmente na contramão disso. Eles eram vistos como moralistas atrasados em relação ao seu tempo, repletos de medos sexuais e que faziam o máximo para que as pessoas não se divertissem, porque eles estavam sempre reprovando essa atitude carnal e promíscua das pessoas, principalmente em relação à moralidade. Então, da mesma forma como o mundo olha para os crentes e diz: você é crente para quê? Crente não bebe, não fuma, não faz sexo, crente não se diverte, crente está morto. Pastor, aí as pessoas falam: você é um puritano, você é um puritano. Exato, esse termo foi pejorativo quando você diz: olha, Deus desagrada desse tipo de comportamento. Você é puritano, você quer levar tudo ao pé da letra, você quer viver a Bíblia ao pé da letra. E essa era a realidade dos puritanos: querer viver a Bíblia ao pé da letra, a realidade da palavra ao pé da letra. Assim? Então, olha só, J. Park, esse é um grande escritor e ele foi quem mais escreveu sobre os puritanos, né? Tem a obra mais completa sobre a história dos puritanos. Ele disse assim: puritano, como nome, era de fato lama desde o começo. Cunhado cedo, nos anos de 1560, sempre foi uma palavra satírica e ofensiva, subentendendo mau humor, censura, presunção e certa medida de hipocrisia, acima e além da sua implicação básica de descontentamento motivado pela religião. Diz que era uma pessoa descontente, mal-humorada, né? Tudo está errado, reclama de tudo, fala que todo mundo está errado, está todo mundo indo para o inferno, porque todo mundo está vivendo uma vida em desacordo com a Bíblia, né? Quer tudo certinho, quer que tudo esteja de acordo com a palavra, e se alguma coisa não está de acordo com a palavra, já cria caso, já traz confusão. Então ele diz: olha, esse tipo de gente aí, a gente quer distância deles. Assim eram vistos os puritanos. Era a forma como as pessoas contemplavam esse segmento. C.S. Lewis também, um grande escritor, escreveu Crônica de Nárnia, né? Crônicas de Nárnia as Crônicas de Nárnia são as obras mais conhecidas de C.S. Lewis, inclusive virou filme. Ele diz o seguinte: que nós precisamos ver os puritanos como exatamente o oposto daqueles que carregam o seu nome hoje. Devem ser vistos como jovens ardorosos, intelectuais progressistas, extremamente atualizados e modernos. Então ele diz assim: olha, quando você ouvir falar de puritano, pense exatamente o contrário do que as pessoas estão falando. Porque era isso que eles eram. Eles eram exatamente o contrário daquilo que as pessoas pensavam que eles eram. Nada de mal-humorado, nada de pessoas que não se divertiam, nada de pessoas que não queriam viver a vida. Pelo contrário, eles queriam viver a vida, mas eles queriam viver a vida desde que as suas vidas fossem para a glória de Deus. Era isso que eles queriam. Uma vida para a glória de Deus. Então eles não frequentavam as vinhas de gado que tinha naquela época. Eles não saíam à noite para os bares. Eles se divertiam sim, mas a diversão deles tinha que ser sadia. Tinha que ser sadia. Tudo na vida deles tinha que levá-los a uma aproximação maior de Deus. Nada que os afastasse de Deus e da sua palavra para eles interessava. E isso fazia com que eles fossem de fato vistos com antipatia em relação ao mundo, né? Quando a gente estuda isso, quando a gente vê essa história dos puritanos, a gente lembra de Jesus, né? Jesus disse assim: olha, o mundo vai odiar vocês, o mundo não vai aceitar vocês, né? Se vocês fossem do mundo, o mundo abraçaria vocês, mas vocês não são do mundo, por isso o mundo nos odeia. Isso se cumpria na vida dessas pessoas. Eles não viviam como se fossem daqui. Eles queriam viver uma vida para Deus, uma vida de acordo com a palavra, com o ensinamento bíblico.
Alguns conceitos de puritanismo, só para a gente poder ter uma ideia do que foi esse movimento. Né? O puritanismo é um movimento que surgiu dentro do protestantismo britânico, nós vimos dentro da Igreja Reformada da Inglaterra, né, no século XVI, e que foi considerado a segunda reforma protestante da Inglaterra. Por quê? Porque, como nós já vimos aqui, o pastor Judeu Júnior até começou a falar aqui sobre o assunto, a reforma protestante da Inglaterra, trazida por Henrique VIII, foi meia boca. Era uma reforma que não reformava tudo, que não mudava tudo. E esses homens, eles se levantam exatamente contra essa meia reforma, começaram contra essa reforma que eles chamavam de reforma de meia via, que foi até o meio do caminho e acabou misturando o protestantismo com o catolicismo e achando que estava tudo certo. Então eles vão se levantar exatamente nesse período para contestar contra tudo isso, para protestar contra essa reforma. Por isso que é chamada de uma segunda reforma inglesa. Seus planos para uma nova Inglaterra surgiram de uma profunda convicção de que uma conversão espiritual era crucial para os crentes ingleses. Você fala, as pessoas têm que se converter, mas têm que se converter completamente. Não adianta eu olhar e tirar as doutrinas católicas, mas não tirar os rituais católicos dentro da igreja. Não adianta eu mudar, eu não aceito as doutrinas do catolicismo, nós rompemos com a igreja católica, nós rompemos com a igreja de Roma, mas o nosso culto ainda é uma missa. A gente ainda crê na transubstanciação, a gente ainda faz o sinal da cruz, as imagens dos santos ainda estão nas nossas paredes, a gente ainda guarda os feriados dos dias santos. Eles não queriam isso. Eles falaram, se vamos romper com a igreja católica, então vamos romper definitivamente. Vamos tirar tudo que é resquício de catolicismo. Daí eles brigarem por essa reforma. Foi um movimento em prol da reforma completa da igreja na Inglaterra e teve início no reinado de Elizabeth. Aqui eu chamo a atenção dos irmãos, exatamente para esse fato de querer marcar essa data como início do movimento puritano, porque assim, a partir do reinado de Elizabeth, é que eles passaram a ser taxados como puritanos. Mas essa ideia de puritanismo, né, a ideia do puritanismo, essa ideia de mudança, ela já vinha muito antes de Elizabeth. Ela já vinha muito antes de Elizabeth. Essa ideia de querer uma igreja pura, de querer uma igreja diferente, já vinha muito antes. Somente aqui, no reinado de Elizabeth, é que de fato eles são taxados com esse nome de puritano. Há aí, claro, uma briga acirrada dentro da igreja entre anglicanos e esses que queriam a mudança, né? E esse embate faz com que as pessoas olhassem para eles e dissessem, vocês de fato são puritanos, vocês querem tudo de acordo com a Bíblia e nada pode estar diferente, e eles não pensavam exatamente assim. A gente vai falar mais na frente sobre isso. Então, um movimento que buscou purificar a igreja da Inglaterra em linhas mais reformadas, ou seja, retirando-lhe os resíduos do catolicismo romano. Essa era a principal meta deles. Vamos tirar tudo que é de Roma aqui. E a briga se travou principalmente na questão das vestes que os sacerdotes usavam. Os sacerdotes continuavam insistindo em usar as vestes católicas para a ministração dos cultos. E os protestantes, eles achavam que isso não tinha que acontecer. A gente não é igreja católica, então a gente não tem que estar aqui vestido de padre celebrando o culto. A gente não precisa estar aqui vestido de padre para louvar a Deus. O culto em Genebra era totalmente diferente. Eles vão para Genebra e eles veem o culto lá diferente, a forma de adoração totalmente diferente. Lá era culto, não era missa, e quando eles voltam, eles querem que isso aconteça também na igreja na Inglaterra, na igreja da Inglaterra. Bem, nós não podemos deixar de destacar que uma intensa veneração pelas Escrituras como palavra viva de Deus, palavra viva do Deus vivo, é um devotado interesse em saber e cumprir tudo quanto ela prescreve, era o selo de autenticidade dos puritanos. Ou seja, para os puritanos, a Bíblia era a única regra de fé e prática. Só as Escrituras estavam no coração dessas pessoas mais do que todas as coisas. Eles olhavam para a Bíblia e diziam, é o maior tesouro que alguém pode ter encontrado. E se alguém quiser servir a Deus, essa pessoa tem que viver de acordo com a Bíblia. Só existe uma forma de servir a Deus, é viver de acordo com as Escrituras. E eles levavam isso muito a sério. Ou você serve a Deus do jeito que a Bíblia diz que você tem que servir a Deus, ou você não está servindo a Deus. Era esse o pensamento deles. A Bíblia era tudo para eles. A Bíblia era aquilo que eles tinham de mais importante. Falava, uma vida de reverência a Deus tem que te levar a uma vida de reverência à palavra de Deus.
Você não pode ter uma vida de reverência a Deus se você não reverencia a sua palavra, se você atropela a palavra de Deus, se você não aceita a palavra de Deus em alguns pontos, em algumas situações, né? Porque era isso que acontecia. Isso aqui a gente aplica, isso aqui a gente dá um tempo, vamos ver se o rei muda de ideia, se der a gente aplica. Ele não, eles queriam, ou a gente faz de acordo com a palavra de Deus, a gente vive o que a Bíblia está dizendo, ou então a gente não tem uma vida que reverencia a Deus. Eles diziam que a maior negligência que o ser humano podia ter em relação a Deus era desonrar a sua palavra, desobedecer a sua palavra. A maior negligência que alguém poderia produzir em relação a Deus era olhar para a Bíblia e não viver a Bíblia, não viver a palavra do Senhor. Agora, ele dizia que a melhor forma de você honrar a Deus era você guardar a palavra de Deus, era você viver a palavra de Deus, você falar a palavra de Deus para as pessoas. Então a Bíblia para eles era o centro de todas as coisas, era o centro de tudo. A vida deles era pautada nisso. Tudo que eles faziam, eles iam conferir se tinha na Bíblia, se tinha que fazer de acordo com a Bíblia, se iam criar os seus filhos de acordo com a Bíblia. Você tem ideia? Quando eles iam educar os seus filhos, eles utilizavam textos bíblicos no momento da alfabetização, né? Vamos estudar hoje a letra Z. Qual é o exemplo que nós vamos trazer? Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu foi um homem que subiu em uma árvore para encontrar Jesus. Jesus entra na casa de Zaqueu. Então eles estão alfabetizando, mas usando o quê? A Bíblia para alfabetizar. Então desde cedo eles já inculcavam nos seus filhos a palavra de Deus. Então a preocupação principal dos puritanos era com a palavra de Deus. Era com a palavra de Deus. Bem, então como eu já disse para vocês, o puritanismo não foi um movimento que começou exatamente no reinado de Elizabeth, mas desde muito antes já havia essas ideias. E o exemplo que a gente tem é de William Tyndale. Quem foi William Tyndale? Em 1524, esse homem, chamado William Tyndale, ele faz uma tradução da Bíblia. E essa tradução ele faz principalmente o Novo Testamento, né, pegando dos originais, dos originais gregos. A Bíblia já tinha sido traduzida antes por John Wycliffe, entendeu? Só que John Wycliffe ele usa uma tradução da Vulgata Latina. Ele não, ele pega uma tradução dos próprios originais da Bíblia e traduz a Bíblia. E a intenção de William Tyndale era o quê? Que todos tivessem acesso à palavra de Deus. E isso lá em 1524. Entendeu? Ele já tinha esse pensamento. Ele diz: o seu objetivo era fazer com que o Novo Testamento, fazer do Novo Testamento um livro tal que todo menino do arado, ou seja, a pessoa mais simples, aquele que está lá arando a terra, lá, passando o arado, ele conhecesse a Bíblia, pudesse ter a Bíblia, pudesse conhecer a Bíblia mais do que os membros do clero conhecessem a Bíblia. Porque de fato os membros do clero não liam, a Igreja Católica não lia, né? Então ele queria que a Bíblia fosse distribuída, que a Bíblia chegasse a todos. E ele teve que sair da Inglaterra para isso. E ele sai da Inglaterra sem autorização do bispo, sem autorização da igreja para fazer isso. Então essa preocupação dele em até desobedecer às autoridades, mas preocupado em fazer a vontade de Deus, já era um movimento puritano, já era um pensamento puritano. Já era um pensamento puritano, já era a forma como os puritanos pensavam. Apesar que nessa época ninguém olhava para ele e dizer: olha, você é um puritano. Então, na Inglaterra, o pastor Júlio já falou sobre isso, né? Desde John Wycliffe, que já vem esse pensamento, né? De rompimento com a Igreja Católica, de rompimento com os santos, de rompimento com essa liturgia católica, de distribuir a Bíblia, de poder louvar e adorar a Deus da forma bíblica, desde Wycliffe. Depois vem os Lollardos, né? Que deram continuidade a esse trabalho. Depois o William Tyndale, entendeu? Tudo isso já vinha acontecendo, e todos esses pensamentos estavam de comum acordo com o pensamento puritano. Era isso que eles queriam. Eles tiveram, claro, com certeza, a influência dessas pessoas, de Wycliffe, dos Lollardos, de William Tyndale, entendeu? Aí quando chega Henrique VIII para fazer a reforma, né? Chega Henrique VIII para fazer a reforma, que na verdade Henrique VIII sempre foi católico, nasceu católico, morreu católico, ele nunca deixou de ser católico. Ele mudou e rompeu com a igreja por interesses políticos, interesses particulares. Ele queria resolver um problema particular, seu do casamento, né? Dos seus divórcios, queria casar de novo e também queria resolver a situação política da Inglaterra, que estava um caos, né? Estava um caos.
Então ele traz esse rompimento com o catolicismo. Essas pessoas que estavam cercando Luís Henrique VIII nessa época, né, Thomas Cranmer e outros, né, se aproveitaram do momento. Esses homens eram protestantes, esses homens eram influenciados por Wycliffe, pelos Lollardos. Então eles viram que era um momento do protestantismo crescer, assim como estava crescendo na Alemanha, assim como estava crescendo em Genebra, assim como estava crescendo lá em Zurique. Então eles queriam ver o protestantismo também avançar ali. Então eles viram nesse momento essa oportunidade, né? Henrique VIII sempre foi aquele camarada que uma hora ele estava propenso a aceitar algumas coisas do protestantismo, outra hora não. Mais para não do que para aceitar. Entendeu? Porque ele sempre foi católico e nunca deixou de ser católico. O que ele queria era mostrar para todo mundo que quem mandava na igreja era ele, que a igreja agora era dele, né? Não tem mais papa, quem manda aqui sou eu, o rei, sou o dono da igreja, quem manda na igreja da Inglaterra sou eu. Então o que ele faz? Em 1532 ele autoriza 10 artigos. Nesses artigos ele favorece aí os protestantes. Ele modifica um pouco o conceito de purgatório, o culto aos santos, né? Ele retira o culto aos santos, retira o culto às relíquias sagradas, retira as imagens da igreja, incentiva a leitura bíblica, inclusive coloca uma Bíblia lá na igreja, né? Para que todo mundo possa ter acesso à Bíblia dentro da igreja, né? Para que todos possam chegar na igreja e conseguir ler a Bíblia. Então, até aí estava tudo bem, os protestantes estão achando, bom, vamos conseguir mudar. De repente, Henrique VIII muda de ideia. 5 anos se passa e ele volta atrás em tudo aquilo que ele disse. Ele que era o incentivador da leitura da Bíblia, agora começa a pensar em não querer que as pessoas leiam mais a Bíblia, né? Ele começa a voltar atrás quanto às suas ideias ou seu pensamento católico. Em 1539 ele aprovou 6 artigos, e esses artigos ele dizia, olha, se alguém negasse a transubstanciação, seria considerado herege. Negar a transubstanciação é uma heresia que seria punida com a morte. Então aí, já pegava um monte de protestantes, principalmente aqueles mais radicais que achavam que era mais. Tirar o sinal da cruz que era feito no batismo, que era feito na hora diante da mesa da ceia. Eles queriam tirar essas coisas. E de repente vem um rei que volta com tudo isso e coloca tudo isso de novo na igreja, né? Então ele começa a dizer que não era permitido ter 2 elementos na ceia, já que é a questão da transubstanciação, né? A confissão ao sacerdote voltou a ser obrigatória. Todo mundo tinha que se confessar por padre. Ele que tinha retirado tudo isso em 1532, agora volta com tudo isso de novo para a igreja, né? O culto tinha que ser em latim e pensa. Voltou a ser missa, né? Os irmãos já estavam acostumados, o culto já estava sendo em inglês, o culto na língua deles, agora o culto volta a ser em latim de novo, né? E ele proibiu de novo o casamento dos padres, agora no caso de novo, vamos voltar. Ele queria, na verdade, uma igreja católica apostólica inglesa. Não tirar a igreja católica apostólica romana, não colocar a igreja católica apostólica inglesa. Essa era a ideia eu percebi. Fiquei procurando aqui, mas achei. Então, esse pensamento de Henrique VIII, ele traz um rompimento no meio dos protestantes. Ele faz com que haja um rompimento no meio dos protestantes. Ele se divide. Primeiro aqueles que olham para isso e dizem, olha, a gente não aceita. A gente não quer que seja assim. Isso já na época de Henrique VIII. A gente não aceita que a igreja volte para essa situação. Miles Covardelli, Coco Erdali, John Hope e outros, né? E essas pessoas, por não aceitarem isso, claro que elas eram perseguidas por Henrique VIII. Henrique VIII era assim, ele matava protestante e matava católico também, desde que não agradasse a ele. Ele não estava nem por aí. O católico não está fazendo o que eu estou mandando, baixa a cabeça. O protestante também, então manda para a fogueira. Pastor Lutero falou sobre isso no domingo passado, né? Então, esses homens que não concordavam com essa ideia de retornar todas essas tradições católicas para dentro da igreja, o que eles fazem? Eles tiveram que sair da Inglaterra. Sai da Inglaterra, vai para o continente. Para onde que eles vão? Genebra, Zurique. Em Zurique eles têm a influência de Zinno,
né? Zwingli era alguém que combateu de forma veemente essas cerimônias católicas. O uso das vestes, a forma de cerimônia católica, ele mudou completamente isso. E quem foi para Zurique viu que o culto lá era totalmente diferente. E esses homens, quando chegam lá, eles veem que é exatamente tudo que eles pretendiam que acontecesse na Inglaterra, estava acontecendo lá. E eles foram influenciados por esse pensamento. Os que foram para Genebra, então, Genebra era o centro do protestantismo na época. Onde se podia livremente viver o protestantismo naquela época era em Genebra. E eles vão para lá e João Calvino está lá e eles são influenciados ainda mais por esse pensamento de mudança radical, de que o Evangelho muda a igreja, o Evangelho muda as pessoas, o Evangelho muda inclusive a sociedade. Muda inclusive a sociedade. Então essas pessoas elas foram contaminadas por esse pensamento ainda mais. Agora, um outro grupo ficou lá na Inglaterra. Esse grupo que fica na Inglaterra é o grupo de pensamento anglicano, entendeu? Eles acham o seguinte: olha, o rei fica mudando toda hora, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar do jeito que está, a gente aceita a igreja do jeito que o rei quer, né? Daqui a pouco o rei muda de ideia de novo. O importante, dizia eles, é que a gente tem espaço para pregar o evangelho e a gente consegue manter a igreja, entendeu? O importante é manter a igreja e ter espaço para pregar o evangelho. Então a gente vamos aqui no ritmo do rei. Se o rei hoje quer que seja assim, a gente aceita. Engraçado, né? Thomas Cranmer e inclusive William Tyndale, né? William Tyndale dizia o seguinte, que essa questão das vestes católicas nos cultos, isso não era muito relevante. Então a gente explicava para o povo, né, que não tinha muita importância e a gente ia usando as vestes, né? O sacerdote fazendo o culto vestido de igual padre lá não tinha problema nenhum, né? Mas só que tinha outras coisas, tinha que fazer o sinal da cruz, tinha a questão da transubstanciação e tinha outros detalhes, né? Então a galera mais radical, eles saíram da Inglaterra, foram para Genebra. Aí piorou a situação, porque quando eles retornam, porque as idas e vindas para o continente na época eram muitas, porque eles sempre estavam perseguindo os protestantes. Então toda hora alguém estava fugindo do continente para se livrar da morte, depois voltava, né? E quando eles voltavam ainda com a cabeça mais cheia dessa coisa. A igreja precisa mudar. E quando esses homens que foram para o continente voltaram para a Inglaterra, aí sim eles olharam para a igreja na Inglaterra e viram: olha, a reforma aqui ainda não aconteceu. O que a gente viu de reforma em Zurique, o que a gente viu de reforma na Inglaterra, ou em Genebra, agora a gente olha para a Inglaterra, a gente vê que de fato a reforma aqui não aconteceu. Ela está pela metade. E começou a espalhar esse pensamento, esse sentimento de que a reforma tinha acontecido somente pela metade na Inglaterra. Que a igreja na Inglaterra precisava de mudança. Que a igreja na Inglaterra precisava romper definitivamente com o catolicismo. Precisava romper definitivamente com o catolicismo. Esse era o pensamento desses homens. Essa era a forma como eles voltavam, né, de Genebra. Voltavam para a igreja. Então, já na época de Henrique, você vê que já havia essa divisão dentro da igreja anglicana. Já na época de Henrique, você tinha aqueles que aceitavam e se adaptavam à forma desse culto misturado, né? E achavam que não tinha problema, desde que houvesse culto, desde que houvesse a pregação do evangelho, não tinha problema se ia estar misturado o protestantismo calvinista com o catolicismo romano. Não tinha problema. Já tinha outros que não aceitavam. Esses que não aceitavam já era a ideia do puritanismo. Esses que eram radicais em relação a um rompimento já era uma ideia do puritanismo. Henrique morreu, seu filho Eduardo assumiu, e quando Eduardo assume, aí a esperança dos protestantes aumenta, porque Eduardo era um garoto, mas totalmente voltado para o protestantismo. Totalmente voltado para o protestantismo, né? Ele não conseguia governar sozinho, havia regentes que auxiliavam ele, né? E ele tinha influência desses grandes líderes protestantes o tempo todo. John Knox pregava para ele, entendeu? Ruth também ensinava o pequeno rei, entendeu? Estava ali ensinando a Bíblia, falando da palavra de Deus para ele. Nessa época, as influências dos partidários da reforma
de uma reforma profunda da igreja da Inglaterra, tornou-se mais forte. Ele retirou as imagens da igreja, tudo aquilo que o pai dele tinha feito de errado, ele volta atrás e começa a recuperar. Retirou as imagens da igreja, permitiu o casamento do clero. Em seu reinado foi escrito o livro das orações, né? Tomás Cranmer escreveu o livro das orações, que dizia a forma como o culto deveria ser celebrado, apesar de haver muita coisa do catolicismo no livro das orações também, né? Porque Tomás Cranmer era de fato um anglicano, né? Ele, Ridley e outros, né? Só que aqui aconteceu um fato muito interessante, um conflito entre Thomas Cranmer, Ridley e Hope. Entendeu? Thomas Cranmer de um lado e Ridley de um lado e Hope do outro lado. Por quê? Porque John Hope, ele foi, o rei deu um bispado para ele, né? Bom, ele vai ser bispo agora. Só que ele era daquela galera que tinha ido para o continente antes, na República e tal. Ele era daquela galera revoltada com esses resquícios da Igreja Católica dentro do protestantismo. Então o que ele faz? Ele diz, olha, eu aceito o bispado que o rei está me oferecendo, desde que eu seja investido nesse bispado, não da forma católica, sem usar as vestes católicas. Quero ser bispo, mas não preciso usar essas vestes católicas. Eu não vou seguir o ritual católico no meu bispado. Aí não dá. Aí Thomas Cranmer, né, que tinha o livro das orações, e Ridley diz, não, você tem que usar as vestes, você tem que ser bispo igual os outros bispos, todos os bispos aqui se vestem da mesma forma, então você vai ser bispo, então seja bispo e bispo. E essa confusão foi tão grande, ele não quer e o outro querendo que ele fizesse, que acabou com a prisão de Hope. Ele foi preso por causa disso. Você vê a que ponto chegaram, e aqui são os irmãos dentro da igreja em conflito. É o pensamento anglicano e o pensamento puritano que já existia na época. Hope, o seu pensamento puritano, e Thomas Cranmer, que o seu pensamento é anglicano. Então ele já estava dizendo, olha, se você não aceita as vestes católicas, então não aceite o bispado. Ele queria o bispado, mas ele queria de outra forma. E nesse puxa de um lado, puxa de outro, ele acabou aceitando o bispado e aceitando as vestes. Mas ele fez uma declaração importante, e a partir daí muita gente começou a pensar igual ele. Ele começou a dizer que isso não era que as vestes não eram uma obrigação bíblica. E se não era uma obrigação bíblica, ninguém tinha que impor isso a eles. Entendeu? A defesa dos que defendiam o uso das vestes católicas era que, olha, isso não tem problema nenhum, isso não vai afetar em nada. Entendeu? A gente continua pregando o Evangelho, a gente continua falando de Deus, a gente continua avançando, a gente não vai voltar para o catolicismo, mas as nossas cerimônias, o que acontece nas nossas cerimônias não muda nada essa nossa nova forma de acreditar em Deus, né? Aí John Hope diz, se não tem tanta importância como vocês dizem, por que eu sou obrigado a usar? Se vocês acham que o uso dessas vestes católicas não são tão importantes, se isso não quer dizer nada, porque Hope olhava para isso e dizia, pô, isso aí é coisa do Papa. Então quando você olha para a igreja e vê as pessoas usando as coisas ainda da igreja católica, você ainda vê a igreja católica ali presente. Ele não aceitava. Ele diz, olha, se é para ser assim, então se não é uma coisa que influencia, então por que eu tenho que usar? Por que eu tenho que ser obrigado a me vestir dessa forma? Então essa controvérsia, ela mostra de forma mais clara que havia uma divisão já dentro da igreja anglicana, já havia um pensamento puritano, muito antes de Elizabeth ali, entendeu? John Hope, ele e outros já pensavam dessa forma, que a igreja tinha que, de fato, se libertar de tudo aquilo que era resquício da igreja católica. E Maria I. Maria I ou Maria Sanguinária, né? Essa desfez tudo que eles tinham feito no reinado de Eduardo, né? Ela, católica, apostólica, romana até o último fio de cabelo, resolveu trazer de volta o catolicismo para a Inglaterra, mesmo que isso custasse muito caro, como custou. Foram mais de 300 pessoas que morreram por causa disso. Ela condenou essas pessoas no crime de heresia, na prática de heresia. Foi todo mundo para a fogueira. E começou pela liderança lá. Morreu Thomas Cranmer, morreu Ridley, e morreu também Latimer. Os grandes líderes da igreja protestante na época queimados, morreram na fogueira. Foi nesse episódio que
Hitler, né, olha para Latimer e diz, olha, seja homem, seja forte, os dois lá na fogueira, um queimando de um lado, outro queimando do outro, porque essa chama, né, que está sendo acesa hoje na Inglaterra, né, vai trazer para nós muitas mudanças depois. Então, de fato, eles eram a chama, eles estavam sendo queimados ali, né? Então, veja, mais de 300 pessoas morreram ali, foram mártires no reinado dessa mulher. Mais de 800 pessoas fugiram para o continente, né? Não acontece muita coisa interessante na Inglaterra nessa época. No continente, sim. Essas pessoas que vão para o continente, elas vão para Genebra, elas vão para Zurique, elas vão para Frankfurt, e lá elas começam a ser bombardeadas pelas ideias protestantes, as mais puras, que é a ideia de Lutero, são as ideias de Calvino, são as ideias de Zwinglio, de uma igreja diferente, de uma igreja de fato modificada. Inclusive, lá em Frankfurt, na Alemanha, aconteceu um episódio bem interessante, né? William Whittier, ele foi um dos que redigiu, ajudou na tradução da Bíblia de Genebra, né? Ele redigiu uma nova ordem de culto para a igreja inglesa em Frankfurt. A igreja inglesa em Frankfurt, porque já tinha 800 exilados espalhados por todo lugar. Então lá em Frankfurt tinha muito crente inglês, protestante inglês, que saiu da Inglaterra. Então eles montaram uma igreja lá, era chamada Igreja dos Exilados, né? Então, nessa igreja, o que ele fez? Ele falou, olha, vamos criar o livro das orações. O livro das orações nós não vamos utilizar aqui. Então, eles queriam uma igreja que tivesse um culto muito parecido com o culto que era celebrado em Genebra, né? Então, ele diz assim, ó, vamos fazer uma nova ordem de culto para essa igreja, né? Apartando integralmente o livro das orações, né? Eliminando o culto em latim, as vestes católicas não deveriam ser mais usadas de modo algum, né? Exigia uma declaração de fé por parte das pessoas antes de se unirem à igreja, e designou pastor, um superintendente para a igreja, designou pregadores, designou presbíteros, designou diáconos. Ele mudou totalmente a igreja. Agora não é mais igreja católica apostólica inglesa, né? E quem assume a igreja aqui é John Knox. Quem vai pastorear essa igreja dos exilados? John Knox, um puritano também muito radical, né? Aí, nesse intervalo, quem chega lá? Um tal de Richard Cox. Richard Cox, ele vem também fugindo da Inglaterra, da perseguição de Maria I, e vai parar em Frankfurt. Só que esse era anglicano até o último fio de cabelo também. Ele achava que a igreja tinha que ser igual à igreja da Inglaterra. E esse camarada, ele era muito inteligente, ele tinha um poder de influência e de persuasão muito grande. E o que acontece? Ele, né, chega lá e diz, ó, não concordo com isso. Não concordo que vocês mudarem a cara da igreja da Inglaterra. A igreja da Inglaterra é aquilo que a gente vivia na Inglaterra, né? Os bispos têm que continuar usando as vestes católicas, né? O culto tem que continuar sendo celebrado daquela forma que era celebrado lá na Inglaterra. Ou seja, a igreja aqui, ela tem que ter a cara, a face da igreja da Inglaterra. John Knox vai e retruca e diz, olha, queira o Senhor que a igreja aqui, ela tenha a face de Cristo. Ela tenha a face de Cristo. Você vê a diferença do pensamento puritano do pensamento anglicano. Todos estavam dentro da mesma igreja. Era a igreja anglicana aqui, só que já havia essa divisão dentro da igreja. Entendeu? Já havia essa forma de pensar diferente. E esse pensamento já era o pensamento puritano. Entendeu? Então o que acontece? Houve essa confusão, né? Richard Cox, como era muito mais persuasivo do que John Knox, conseguiu persuadir aquelas pessoas, e John Knox teve que deixar a igreja de Frankfurt. Mas foi bom, porque ele foi para Genebra, foi recebido por Calvino, e aí ele se torna discípulo de Calvino em Genebra. Mas essa confusão aí já está para a gente ver que já havia essa diferença de pensamento. Morreu Maria, mas antes de falar de Maria, deixa eu falar um pouquinho sobre a Bíblia de Genebra. O que era a Bíblia? O que foi a Bíblia de Genebra? A Bíblia de Genebra, como nós já falamos, foi uma Bíblia que foi traduzida para o William Whittier, né? Teve colaboração de Goverdale e de outros nomes também. Eles traduziram uma Bíblia. E essa foi a primeira Bíblia que foi impressa mecanicamente na história.
Foi a primeira Bíblia que foi impressa mecanicamente na história. A Bíblia de Genebra era uma Bíblia diferente, porque era uma Bíblia que tinha mapas, ela tinha versículos, ela era dividida em versículos, em capítulos, ela tinha índice para que as pessoas pudessem procurar os textos bíblicos, ela tinha uma chave bíblica para as pessoas fazerem o cruzamento de versículos que falavam sobre o mesmo assunto, entendeu? Todos os livros começavam com uma introdução, tinha uma introdução para cada livro, entendeu? Os comentários, claro, os comentários eram 100% calvinistas e 100% puritanos. Daí, quando James I assumiu o trono, ele joga a Bíblia de Genebra para o lado. Mas essa Bíblia, ela marcou exatamente por causa disso. Era uma Bíblia muito à frente do seu tempo. Foi a primeira Bíblia de estudo que surgiu na história. A primeira Bíblia de estudo, que a Bíblia nenhuma tinha isso. A linguagem era bem mais próxima das pessoas. Então, quando ela foi escrita exatamente nesse período em que houve a perseguição de Maria e eles foram para Genebra. Por isso chamada Bíblia de Genebra, entendeu? Era a Bíblia que John Knox usava, entendeu? Era a Bíblia que os puritanos todos usavam. John Knox, John Bunyan. John Bunyan era um grande pregador. Ele escreveu aquele livro, O Peregrino, entendeu? Era um puritano. E essa era a Bíblia que ele usava. Essa foi a Bíblia que os puritanos levaram para a Nova Inglaterra, quando eles vêm para o continente americano, para os Estados Unidos. Então essa Bíblia marcou essa época. E agora eles voltam para a Inglaterra, né? Porque com Elizabeth, e levam essa Bíblia e espalham essa Bíblia por toda a Inglaterra. E a Bíblia pegou. Além dessa Bíblia, outro livro importante para essa época foi o Livro dos Mártires. O Livro dos Mártires foi escrito por John Fox, né? John Fox, né? John muito parecido, né? Você acaba confundindo todo mundo. E ele escreveu esse livro, ele contava a história dos mártires de Maria, daqueles que perderam a sua vida quando Maria assume o poder. E além disso, ele trata o povo protestante da Inglaterra, né? Ele era um puritano nato. Um puritano nato. A ideia dele era de uma igreja pura, de uma igreja que rompesse de fato com o catolicismo. Ele começa a olhar e dizer assim que Deus era um Deus de pactos. Deus era um Deus de pactos, Deus era um Deus de aliança. E assim como Deus tinha feito uma aliança com Israel e tinha escolhido o povo de Israel, eles também eram um povo escolhido por Deus. Né? E assim como Deus preparou um lugar para Israel ir e servir a Deus e adorar a Deus, retirando Israel dos cativeiros lá, Deus também faria com eles. Então essa ideia de mudança, os separatistas depois vão se aproveitar muito disso, né? Parte daqui, de que, olha, Deus vai preparar um lugar para nós, Deus vai preparar um lugar onde a gente vai poder servir a Deus com liberdade, onde a gente vai poder servir a Deus exatamente como a Bíblia diz que tem que servir a Deus, e longe dessa perseguição que a gente vem sofrendo o tempo todo. Troca um rei, o rei está com a cabeça protestante, a gente é protestante, o rei é católico, a gente é católico. Eles não queriam mais viver assim. Então esse livro, ele traz exatamente esse pensamento, de uma forma muito forte. E esse livro pegou lá na Inglaterra, entre os puritanos, de uma forma muito grande, se espalhou. Ele e a Bíblia de Genebra foram os principais livros que destacaram nessa época, entendeu? Inclusive, quando eles vieram para a América, eles trouxeram também este livro com eles. Bom, morreu Maria, assume Elizabeth. Quando Elizabeth assume, aí eles acham o seguinte: pronto, agora deu certo. A rainha é protestante. Nós vamos retomar, tudo aquilo que foi deixado para trás. Tudo aquilo que nós começamos a fazer na época de Henrique, agora a gente vai poder fazer de novo. A gente vai poder dar continuidade, porque a rainha é protestante, né? Mas a rainha, ela era protestante sim, mas ela estava muito mais preocupada em se manter no poder, em ter a sua autoridade sobre a igreja, do que outra coisa. O ato elisabetano foi o primeiro ato que ela promulga, ou que ela, né, faz quando assume o trono,
ela mantém os bispos na igreja. E tudo que eles queriam é que a igreja se desvinculasse do Estado. Que o Estado parasse de dizer quem é que vai conduzir a igreja, né? Mas Elizabeth diz, não, eu quero que permaneçam os bispos. Porque o bispo era colocado na igreja pelo rei. Então, o rei dominava. E quem tem o domínio da igreja na época tinha o domínio do povo. O povo era muito ligado à igreja. Isso era resquício do catolicismo. Né? Resquício do catolicismo. Então, para o rei, abrir mão de nomear o bispo era abrir mão de ter poder, de ter domínio sobre o povo. E ela disse, não, eu vou continuar nomeando bispo. Né? E vamos fazer o seguinte, vamos manter o livro das orações. O livro das orações, né? Vamos manter, né? Vamos manter. Aí, como assim? Você é protestante, mas você não quer mudar a igreja? Você quer aceitar essa igreja ainda com todos esses resquícios de catolicismo? Né? Então ele insiste em controlar a igreja. Né? Aí a mesma divisão que se manifestou na época dos outros reis entre os líderes protestantes, agora se manifesta de novo. Há aqueles que se adaptam a essa realidade e dizem, não, vamos deixar de jeito que está, vamos deixar assim, a rainha não quer assim, então vamos continuar. A gente continua tendo liberdade, né? Engraçado, né? Que aqui ela pega e oferece bispado para alguns dos líderes protestantes, né? Os mais radicais, os puritanos, dizem, não vamos aceitar isso. A gente não quer essa igreja misturada. A gente quer uma igreja que seja totalmente diferente. Então nós não vamos aceitar esses bispados. Mas muitos deles aceitam. Aqueles mais voltados para o anglicanismo, que achavam que as cerimônias católicas dentro da igreja não tinham muita importância, né? Eles acabam aceitando esses bispados. E o argumento deles era o seguinte, olha, se a gente não aceita o bispado que a rainha está oferecendo agora, ela pode oferecer esse bispado para católicos. E aí, imagine vocês se os católicos tomam isso de novo. Lembra de Maria? O tanto que a gente sofreu com Maria Sanguinária, Maria I, Maria tudo. Então, agora, eles estavam preocupados com isso, eles não queriam isso. Então, eles falavam, olha, vamos aceitar esses bispados, que pelo menos a gente continua no poder, a gente não perde terreno. E a gente não pode nem julgar essas pessoas quando eles pensam dessa forma, né? Vamos ceder aqui, não se preocupe, né? Vamos ceder aqui, vamos deixa as vestes papais aqui, deixa essas cerimônias desse jeito, deixa o sinal da cruz, vamos tolerar essas coisas. Agora os puritanos não, radicais, não queremos que isso mude. 1562, a rainha Elizabeth adoeceu, pegou varíola. Rapaz, os puritanos fizeram uma festa. Se a rainha morre, nós vamos colocar um rei protestante. Nós vamos colocar um rei protestante. Aí aquele negócio, Jesus, prepare e leva. Né? Aí eles começaram a torcer para que a rainha morresse. Mas assim, porque se ela morre, então eles tinham a oportunidade de colocar no poder alguém protestante. Até porque ela já tinha indicado que se ela morresse, quando ela deixasse o trono, ela não tinha herdeiro, quem assumiria o trono? James I, lá da Escócia. E a Escócia já era protestante por causa de John Knox. Né? Era protestante por causa de John Knox. Então eles torcendo para que a mulher morra, mas só que ela não morreu. E aí a situação ficou pior, porque Elizabeth não morre, eles fazem uma assembleia em 1563, né? Reúne todos os bispos, todo o clero lá, exatamente para discutir isso aí. Vamos resolver essa questão? A igreja vai ou não vai mudar? Nós vamos tirar ou não vamos tirar essas coisas do catolicismo de dentro da igreja? E dividindo o grupo, fizeram a assembleia, fizeram a votação, né? Os puritanos perderam, irmãos, por um voto. Deu 59 a 58. E essa derrota foi massacrante para eles. O fato de ter perdido por um voto, porque a rainha e os bispos anglicanos começaram a dizer, perderam, agora é do nosso jeito. E a rainha pediu para que engrossassem as exigências sobre eles. Falou, e agora vai ter pena, vai ter castigo para quem não cumpriu o livro das orações. Ou vocês seguem o que está no livro das orações, ou então vocês vão ter que ser disciplinados quanto a isso. Aí, irmãos, a coisa ficou pior do que eles imaginavam. Entendeu? Eles se sentiram derrotados ali, essa derrota de fato abalou muito eles, de modo que eles começaram a pensar que não tinha mais jeito para a Inglaterra. Não tem mais jeito para a Inglaterra. Isso aqui não vai mudar. Né? Isso aqui não vai mudar, isso aqui não vai ser diferente. Né? Mas ainda assim eles continuaram nessa controvérsia. Né? Teve de 1563 a 1567 esse embate todos os dias por causa dessas vestimentas.
né? Por causa dessas vestimentas. Aí, nesse período, é que eles passaram a se chamar de puritanos, né? Porque aí eles também deixaram mais de lado essa questão das vestes e começaram a pegar mais pesado na questão moral, né? Na questão pastoral, né? Exigir mais dos crentes dentro da igreja, exigir uma vida santa, uma vida diferente dentro da igreja. E aí eles passaram a ser taxados como puritanos a partir de 1563, 1567. Aí já vem essa taxação, né? Já vem com esse nome, chamados de puritanos, né? Então veja, eles pensaram que Elizabeth mudaria, Elizabeth não mudou nada. Aconteceu algo interessante nesse período. No ano de 1570, esse camarada, Thomas Cartwright, ele dizia o seguinte, ele começou a pregar, ele era um professor na Universidade de Cambridge, e ele começou a pregar em Atos dos Apóstolos. E ele começou a pregar sobre uma igreja mais simples, e uma igreja que não estava vinculada ao Estado, né? Imagina ele pregando que importa mais obedecer a Deus do que aos homens, né? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Imagina ele pregando que a igreja tinha que se libertar desse domínio do governo. Então ele foi retirado da sua posição na igreja, né? E ele começa a ensinar, né, que a igreja devia tomar o rumo do presbiterianismo de Genebra, né? Devia ser uma igreja presbiteriana, devia ter à frente da igreja presbíteros. Nessa época, a autoridade dos bispos já estava sendo questionada. Os puritanos começaram a questionar: vem cá, qual é a autoridade do bispo na igreja? Ele é um lorde, ele é um senhor, ele pode mandar até onde? Até onde vai essa autoridade? E começaram a questionar, inclusive, se havia essa necessidade de ter bispo na igreja. Eles estavam querendo até acabar com esse negócio de bispo na igreja, porque era o centro da confusão ali, né? A rainha queria nomear bispo para ter poder. Eles achavam que os líderes da igreja deviam ser escolhidos pelos próprios membros da igreja, como acontecia na igreja presbiteriana, no presbiterianismo, né? Então, esse camarada, ele começa a disseminar essas ideias, né? E dá início à história da igreja presbiteriana na Inglaterra. Você vê que aí já começa a dissidência, né? Dentro da ala radical da igreja anglicana. Quem era a ala radical? Os puritanos, né? E dentro do grupo dos puritanos já começam esses com tendências presbiterianas se destacarem. Além dos que tinham tendência presbiteriana, haviam também os separatistas. Separatistas influenciados por John Foxe, no seu livro dos Mártires. Eles achavam o seguinte: olha, a igreja não tem jeito, isso aqui não vai mudar, a gente tem que sair da igreja. A ideia dos separatistas era de sair. Diziam ser necessário haver um total abandono das ideias da igreja estatal, certo? O lema era reformar sem esperar por coisa alguma. Pensa, a galera é muito radical. Vamos reformar, vamos mudar a igreja, certo? Não vamos esperar por mais nada, né? Por essas ideias, 2 líderes deles acabaram morrendo em 1593, né? Então, esses já tinham a ideia de deixar a igreja, enquanto que os que tinham o pensamento presbiteriano, eles não tinham a ideia de deixar a igreja, eles tinham a ideia de mudar a igreja. Não vamos sair da igreja, vamos mudar a igreja. Mas os separatistas não, eles diziam: a igreja não tem jeito, a gente vai ter que sair da igreja, entendeu? Que era um movimento mais forte dentro da ala radical, né? Os radicais, os verdadeiros cristãos radicais, outros eram puritanos, outros eram presbiterianos, ou eles eram separatistas. Eles tinham essa ideia de transformar a igreja na Inglaterra em uma igreja presbiteriana, como aconteceu com John Knox, como aconteceu em Genebra. Ou então eles diziam: vamos sair da igreja, porque isso aqui não tem jeito, isso aqui não vai mudar. Aí vem esse camarada aqui para a gente encerrar por hoje. James, morreu Elizabeth. Quando a Elizabeth morre, o que acontece? Ela não... James I, que era James VI lá na Escócia, assume o trono e uniu os 2 reinos, Escócia e Inglaterra, né? James, como ele era escocês e na Escócia o evangelho já tinha sido pregado de forma exaustiva, John Knox já tinha espalhado a mensagem ali, o evangelho já era bem sedimentado, a igreja presbiteriana já estava bem firmada ali. Eles acharam: pronto, agora nós somos cristãos, agora chegou o nosso momento. O rei é cristão, o rei é protestante, o rei é presbiteriano, né? E agora vai dar certo.
agora o nosso movimento vai crescer, agora o protestantismo vai pegar de fato, agora nós vamos romper. Aqueles que tinham as ideias presbiterianas, então, devem ter comemorado isso de uma forma muito grande, entendeu? E eles vão procurar o rei, certo? Eles vão procurar o rei, e o rei faz uma conferência, chamada Conferência da Corte de Hampton, lá no Tribunal de Hampton, lá na Inglaterra, em 1604, certo? Nessa reunião, nessa conferência, os puritanos levam a sua petição, foi considerada a petição milenar. Elencaram tudo aquilo que eles queriam que mudasse na igreja, tudo aquilo que eles queriam que mudasse, a questão das vestes, a questão dos bispos, a questão das cerimônias, das imagens, tudo que eles queriam que limpasse na igreja, eles levaram para o rei, achando assim, agora vai dar certo, né? Mas qual não foi a surpresa deles? O rei não queria saber de mudança. Ele chegou e falou, pronto, agora eu estou no lugar que eu quero. Enquanto eu estava na Escócia, né, lidar com os presbiterianos era muito difícil. Presbiteriano e monarquia, presbiterianismo e monarquia não combinavam. Ele dizia assim que o presbitério escocês concorda com a monarquia, assim como Deus concorda com o diabo. Não havia concordância. Ele falou, eu não conseguia mandar em ninguém lá, porque eu não escolhi o bispo, eu não tinha ingerência sobre o bispo, porque não tinha bispo lá. Então eu não tinha ingerência sobre a igreja, e quem não tem ingerência sobre a igreja também não tem ingerência sobre o povo. Agora aqui não, aqui tem bispo, aqui eu nomeio bispo, aqui eu tenho autoridade, aqui eu mando. Então eu vou querer que fique exatamente do jeito que está. Olha o balde de água fria em cima dos puritanos. O balde de água fria em cima dos puritanos. Não vai mudar, vai continuar do jeito que está, certo? E ainda tem mais, essa Bíblia de Genebra aí, que é totalmente puritana, que é totalmente calvinista, nós vamos tirar ela de lá, vamos fazer uma nova versão. O rei James autorizou uma nova versão da Bíblia, que é a Bíblia King James, né? A Bíblia King James. Em 1611, ele dissolve o parlamento, falou, quero governar sozinho. O pensamento de James I era o seguinte, o rei é uma figura de um general, um oficial de Deus, escolhido diretamente por Deus, e Deus se refere ao rei como se ele fosse um semideus. Então ele deixava aqui, tem que mandar aqui, sou eu, e acabou. Depois, quando vier carros de mesa, vai ver que ele é pior do que esse camarada aqui, nessa questão de achar que é Deus, né? Então esse aqui pensava que é Deus, o outro tinha certeza. Então, James I, ele dissolve o parlamento e ele começa a governar sozinho, governou sozinho por 10 anos. E aí ele traz aí mais inimigos. Ele já tinha os inimigos da igreja, né? Protestante, agora tem um parlamento também, como inimigo, né? Defendendo o direito divino dos reis. Então, nesse momento, os separatismos, surgiu esse movimento chamado separatismo. O que foi o movimento separatista? Grupos de pessoas que achavam que, influenciados também pelo livro, né, o livro dos mártires, né, achavam que não tinha mais como viver na Inglaterra. Não dá mais para viver aqui, não dá mais para ser crente aqui. Eles se reuniram em suas casas e falaram, ó, já que o Estado quer dizer como é que eu tenho que servir a Deus, eu não quero servir a Deus do jeito que o Estado diz, eu vou me reunir e vou servir a Deus do meu jeito. Então eles se reuniram em pequenos grupos para servir a Deus, para cultuar a Deus da forma bíblica, da forma que eles achavam que era a forma correta, independente do que a igreja dizia, independente do que o Estado dizia. Mas a intenção deles, de fato, era deixar a Inglaterra, era sair da Inglaterra, porque ali eles não tinham liberdade religiosa. Então, em 1608, esses grupos deixam a Inglaterra em busca de segurança, em busca de liberdade de culto, e vão para a Holanda. Foram dois grupos. Um grupo de uma região chamada Scrooge. Scrooge é uma região, um vilarejo no norte da Inglaterra. Também no norte da Inglaterra tinha um outro vilarejo pequeno chamado Gainsborough, acho mais ou menos isso a pronúncia. Entendeu? E essas duas comunidades, esses dois grupos que se reuniram nessas cidades, eles foram para a Holanda. O grupo de Scrooge ficou numa região chamada Leyden, lá em Holanda. O outro grupo ficou em Amsterdã. E ficaram durante muito tempo servindo a Deus ali, naquele lugar. O grupo de Scrooge, que foi para Leyden,
ele tinha como pastor John Ross, né? E depois de 10 anos ali na Holanda, eles perceberam que os filhos deles estavam perdendo muito da cultura inglesa, inclusive a língua inglesa. Eles estavam sendo influenciados pela cultura holandesa. E eles não queriam isso. Eles falaram: nossos filhos estão perdendo muito da nossa cultura, inclusive da nossa língua. Mas agora o que a gente faz? A gente volta para a Inglaterra e sofre tudo que a gente estava sofrendo antes, aquela forma de servir a Deus do jeito que o rei queria, né? Mas eles descobriram que já haviam descoberto um novo continente, já havia uma nova Inglaterra, né? Na América. Então eles pensaram: então a gente pode ir para lá. Mas só que ir para lá era dar um salto no escuro. Eles não sabiam como é que era lá, tudo era muito novo, não sabia se era perigoso ou se não era. Iam levar filhos, iam levar famílias, havia toda essa preocupação, toda essa expectativa em relação a essa terra nova. Mas ainda assim, muitos disseram: nós vamos. Aí eles voltam para a Inglaterra, e quando eles voltam para a Inglaterra, eles encontram com outro grupo que também tinha esse mesmo pensamento, né? E quando chega no mês de setembro de 1620, eles resolvem partir para o Novo Mundo, partir para a Nova Inglaterra, partir para a América, né? Era um grupo de aproximadamente 100 pessoas. Eles embarcaram no navio lá no porto, na cidade de Plymouth. Essa cidade de Plymouth é na Inglaterra. E quando eles chegam nos Estados Unidos, lá onde é os Estados Unidos hoje, né? Chegam na América, né? A cidade onde eles ficaram também, eles colocaram o mesmo nome, de Plymouth, né? Plymouth, mesmo nome da cidade. Ficava na região de Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, eles foram os pais peregrinos, os primeiros ingleses a deixarem a Inglaterra e irem para os Estados Unidos, levando a Bíblia de Genebra, levando o livro dos mártires, levando toda essa forma de servir a Deus que eles achavam que era bíblica, né? Eles partiram rumo à Nova Terra. Depois a gente vai ver que outro grupo, 10 anos depois, também vai partir para lá. Mas, a princípio, esses vão para a Inglaterra. São os primeiros a levarem a palavra do Senhor para o continente americano, né? São os chamados pais peregrinos. O outro grupo, o grupo de Gainsborough, esse grupo, ele permaneceu na Holanda, né? O pastor deles, que é John Smith, ele começou a estudar mais a Bíblia. E quando ele estudou mais a Bíblia, ele percebeu o seguinte, que eles não tinham que batizar crianças. E para ser batizado, você tinha que ter uma confissão de fé, você tinha que declarar sua fé em Jesus Cristo. Então eles não podiam batizar crianças, porque as crianças não podiam fazer essa declaração. E eles olharam para o povo e disseram assim: olha, vocês também devem ser batizados com base nessa confissão de fé que vocês fizerem em Jesus. Vocês têm que dizer que crê no Senhor Jesus Cristo para que vocês possam ser batizados. Não pode ser simplesmente assim um compromisso de pertencer a essa igreja. Não, não é um compromisso de pertencer à igreja. É a sua declaração de fé em Jesus. E os irmãos concordaram, todos foram batizados, né? E aí surge a primeira igreja batista inglesa lá na Holanda. Tá certo? Então, irmãos, hoje a gente fica por aqui, né? Tinha muito que se falar sobre os puritanos. A história deles é bem contagiante, né? E assim, eram pessoas simples que queriam servir a Deus, né? E queriam servir a Deus de forma bíblica. E não encontraram espaço para isso dentro da igreja cristã. A igreja não deu a essas pessoas essa condição. A igreja era muito política, era muito misturada com a política, os reis dominavam. E havia uma mistura do catolicismo muito grande. E eles achavam que a igreja tinha que ser diferente. Não só a igreja, mas as pessoas. Eles acreditavam que o evangelho tinha que mudar você, enquanto cidadão, né? Eles eram pessoas muito responsáveis. Eram pessoas em tudo que eles faziam, em tudo que eles realizavam, eram muito responsáveis. Porque eles achavam que o nome do Senhor tinha que ser glorificado em tudo que eles fizessem. Então eles falavam: olha, a gente não pode dizer isso. Então tudo tem que estar pautado na palavra. Tudo que eles iam fazer, eles oravam antes. Oravam para tudo. Todas as decisões que eles iam tomar eram precedidas de oração. Então tem muito que se falar sobre eles, né? Talvez a gente continue na quarta-feira, né? E fale como terminou essa história, o que aconteceu com os puritanos que ficaram lá na Inglaterra, né? O que acontece com os que ficaram, né?
E esses que foram lá para o Novo Mundo? Esses que foram para o Novo Mundo já vai ser objeto de estudo mais na frente do pastor. Tá certo? Irmãos, então, é isso que eu tenho para transmitir para os irmãos sobre os puritanos hoje. Não foi uma ideia que começou no reinado de Elizabeth, começou bem antes, no reinado de Elizabeth, só houve um banho, só eles explodiram, né, de fato, protestando mais veemente, de forma mais veemente contra a Igreja Católica. Então a gente fica por aqui, pastor Esteu Júnior.